Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 24 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te peço aí de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Esse procedimento é bem simples, canto inferior aqui direito do seu vídeo, passando o cursor do mouse em cima da imagem, inscreva-se, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando aí de deixar ativado o sino das notificações para que você possa receber aí o aviso sempre que eu tiver uma entrada ao vivo durante o pregão, que normalmente é a partir das 10h45 de cada pregão, a entrada ao vivo, radar do mercado. Além disso, nessa análise aqui, a gente vai falar sobre Ibov, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, LRN3, Rente 3, MRFG3, CCRO3, ELET 3. Depois de ELET 3, ainda vou comentar sobre SUSB3 e ENBR3. Antes de mais nada, para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, clique aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos, não só para receber as recomendações, para receber também as carteiras de ações, para receber informações relevantes durante o pregão e acompanhamento de todas as operações que foram recomendadas. Isso receber tudo no seu celular, no seu desktop. Indo aqui para o Ibovespa então, Ibov no dia de hoje, ainda dentro do leilão de fechamento. Alguns papéis já saíram do leilão de fechamento. A Ibov aqui com fechamento negativo de 0,24%. Uma estabilidade basicamente, mas enfim, foi lá para tentar superar essa região, não conseguiu. Então, dentro do que eu tinha comentado ontem, segue os 94.500 como um patamar importante de resistência. E para gerar alguma sinalização mais relevante por parte dos compradores, romper essa máxima aqui gerada nesta semana. 95.211 pontos. Isso proporcionaria no gráfico diário um sinal de pivô de alta, uma nova tendência de alta de curto prazo. Então é o desejável para a próxima semana em relação ao índice Bovespa. Se a gente olhar para o gráfico semanal, fechamento em alta de 4,04%, enfim, alta superior a 4%, pode até alterar um pouco ainda no leilão, mas por enquanto apontando para esse fechamento aí acima dos 4%. É positivo? Sim, porque o Ibov tinha fechado muito mal semana passada, abaixo da região de suporte, batendo na outra região de suporte do topo anterior, e aí nessa região de suporte conseguiu voltar para cima do suporte anterior rompido, ou seja, o falso rompimento de suporte. Por isso vai ser importante aquela sinalização de alta que eu comentei no gráfico diário, pivô de alta, rompimento da máxima dessa semana, que isso configuraria, tecnicamente falando, o início de um movimento de alta no gráfico semanal. Ou seja, o cenário gráfico ficando muito melhor para as operações na ponta compradora. Então, essa seria a torcida aí para a próxima semana. E a sinalização, logicamente, mais negativa seria ver o Ibov fechando para baixo da média móvel de 13 períodos aqui a partir da segunda-feira e gerar nova mínima ainda e começaria a se afastar dessa expectativa de gerar o pivô de alta no gráfico diário. Indo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato. Gráfico de 60 minutos, tendência basicamente indefinida. Então, índice futuro gerou aqui esse movimento para cima, rompeu aqui, fez o pivô de alta, mas já voltou aqui para baixo, está em cima do suporte. Enfim, fato principal, abriu caindo segunda-feira. Veio aqui para baixo dessa região em torno de 93.745 a 93.855. Passou a usar essa região, que até está um pouquinho abaixo agora, passou a usar essa região como um patamar de resistência, gerando topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora, atuar aí vendendo e buscando operações de day trade no mini índice. Voltou para cima deste nível aqui, eu vejo pelo menos essa região um pouco mais significativa no primeiro momento, aí depois o próximo ponto significativo seria a região lá dos 635, 94,635. Voltou para cima dessa região aqui, 94,205, seria gerar aqui uma sinalização relevante na primeira hora de pregão e na sequência fundos ascendentes no gráfico de 10 minutos ou mesmo pivô de alta 10 ou 5 minutos, ficaria mais para se buscar a operação de compra. Se eu jogar no gráfico de 10 minutos, vai ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer. É essa região aqui, ó. Observe que tem 3 topos basicamente em cima dessa região. Então o mercado de alguma forma bate na região de suporte, volta a subir mais forte, fundo ascendente
o ponto mais interessante seria acima desse patamar. É possível buscar entrada acima desse nível aqui, ó, que é um patamar de suporte, e aqui virou resistência? Sim. Ou seja, o mercado voltar para cima dessa região aqui em torno de 94,045 a 93,975, voltou para cima desse nível, gerou sinal de fundo ascendente ou pivô de alta, seria possível? Sim, mas está uma resistência muito próxima. Por isso que eu digo que é mais interessante acima dessa região aqui para buscar a operação de compra, pelo menos a favor de uma nova tendência de alta no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos. Indo para o dólar no pregão de hoje, queda de 0,51%, tentou formar um fundo ontem, fraco, e hoje perdeu aqui a mínima do pregão anterior, mínima que é atingida 4,010,5, hoje 4,11, não perdeu ainda essa região aqui anterior. E segue o dólar em cima deste patamar aqui de suporte, que era a antiga resistência, região dos 4,018 até um patamar aqui de 4,003,5, ou seja, uma faixa de 15 pontos extremamente relevante em termos de suporte do gráfico diário. Se a gente for aqui para inclusive no gráfico semanal, essa semana o dólar apresentando queda de 2%, enquanto o Ibovespa apresentou alta aí superior a 4%. Gráfico de 60 minutos no mini índice, no mini dólar, desculpe. Aqui tem uma resistência, está gerando sinalização de fundo em cima do patamar de suporte, ok? Enquanto estiver dentro dessa característica, abre-se a possibilidade de arriscar uma operação de compra mais de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos aqui no mini dólar, ou seja, se proporcionar, principalmente, esse aqui é o gráfico de 10 minutos, um retorno do preço, bateu aqui nessa região, gerou sinalização de fundo, possibilidade de buscar uma compra. Região é essa, que região é essa? 4,018, que é o início do suporte do gráfico diário. Então, gerou fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, possibilidade de entrar na ponta compradora. Já tem um desafio aqui importante pela frente, que é essa região, que observe que ficou aqui um bom tempo engasgado em cima dessa região de suporte, que agora tende a funcionar como um patamar de resistência. E para voltar a pensar aí na ponta vendedora, tentou aqui subir, bateu nessa região ou já abriu caindo, já perdendo esse patamar aqui, volta a ficar interessante para você buscar a operação de venda através de topo descendente de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. PATR4 no dia de hoje, alta de 0,97%, já fechou, candle de definição, enfim, uma briga aqui nessa região nesse momento, enfim, na expectativa de poder gerar ali um pivôzinho de alta na próxima semana, mas já ficando com a tendência aqui basicamente indefinida no curto prazo, a PATR4. Gráfico de 60 minutos também indefinido. Tá? Gerou aqui, podia falar, gerou um pivô de alta, mas enfim, já gerou um topo descendente aqui em relação, já está com topos descendentes, né? Então, indefinido no G60, indefinido no gráfico diário. Então, a Petro acima dessa região torna-se mais interessante para a compra, acima de que falou, acima no patamar aqui de 26,47 a 26,59, que aqui é um gap. Acima dessa região mais interessante para o ponto comprador. Gerando alguma sinalização mais relevante para baixo, volta a ficar um pouco mais interessante para a venda abaixo desse nível aqui, ó. Abaixo dessa região de 25,73, patamar onde bateu e respeitou aqui em termos de suporte. Então, nesse momento, um cenário um pouco mais difícil operacionalmente, em termos de você operar a favor de uma tendência, mais difícil nesse momento a PETR4. A semana até foi boa para a Petro, com alta de 6%, ou seja, se ela conseguir vir para cima dessa região, é a superação da máxima dessa semana, o retorno do preço para cima da média móvel de 13 períodos, que está aqui abaixo. Então, observe que está abaixo ainda da média móvel de 13 períodos, joga no semanal aqui, ó. Abaixo da média móvel de 3 períodos, superação dessa máxima, por isso que eu digo lá no gráfico diário, torna-se mais interessante para a entrada, porque aqui configuraria no gráfico semanal o início também de uma confirmação de um movimento de alta pelo gráfico semanal. Olhando aqui para a Vale 3, dia de hoje, a alta de 1,02%, mas o candle é de baixa. Abriu aqui, bateu na resistência, foi lá em cima e respeitou a resistência. Dalton, você não tinha falado que se superasse essa região seria mais interessante para a ponta compradora? Sim, é isso aí. Superou essa região? Superou. Agora teria que gerar o quê? No gráfico diário, fundo ascendente. Ou pivô de alta acima dessa região. Então, primeiramente, seria isso. Aí, qual a possibilidade de entrada pelo gráfico 60 minutos? Fundo ascendente. Se gerar um fundo ascendente, possibilidade de compra com stop curto aqui, tentando pegar um movimento para cima na Vale 3. Por outro lado, é um candle de reversão do padrão dos candles, sim, chamado de estrela cadente, assim como gerou aqui, perdeu a mínima e já subiu, veio forte para cima.
Então, se perder essa mínima, aumenta a probabilidade de queda, inclusive para fechar esse gap de alta que deixou aqui no pregão de hoje. Tanto o padrão de reversão dos candles, estrela cadente, quanto a questão do que é um gap de alta, gap de baixa, tem vídeo de aprendizado no meu canal. Basta você ir aí na playlist de padrões dos candles que você vai identificar essa questão dos gaps, essa questão dos padrões de reversão, tudo lá com vídeos curtos para que você possa aperfeiçoar e melhorar o seu conhecimento no mercado de renda variável, usando aí análise técnica. Então o suporte nesse momento mais próximo para Vale 3, R$ 47,90 a R$ 47,82. E a zona de resistência continua sendo válida essa região inteira aqui para ação. Ó. Desde a região aqui desse fundinho aqui anterior, R$ 48,72, até um patamar de R$ 49,30, passando por essa região de R$ 48,93. Ação acima desse patamar na próxima semana, mais interessante para as compras. E pelo G60, possibilidade de entrada, ainda tem um cenário mais arriscado? Sim. Tem um cenário mais arriscado. Se a gente olhar para o gráfico semanal, que terminou em alta nessa semana, alta de 1,24%, sinalização de fundo, mas com enfraquecimento, não conseguiu fechar ali acima dessa máxima anterior, seria um sinal mais relevante. Mas é um primeiro sinal para se ter um movimento de subida. O segundo sinal para aumentar a chance de acontecer um movimento de subida, superar a máxima dessa semana na próxima e fechar preferencialmente a próxima semana já acima da média móvel de 13 períodos, mostrando força por parte dos compradores, melhorando consequentemente todo o cenário para compra de swing trade ou mesmo de day trade. Fica tudo mais interessante na Vale 3, até mesmo para compra de position trade na Vale. LRN3, a gente encerrou a posição no pregão de hoje, ela acionou o stop da operação, que era uma operação pelo gráfico de 60 minutos, stop aqui, entrada aqui, stop curto, logicamente, nessa operação. Ela tentou andar no início do pregão de hoje, esse aqui foi o início do pregão de hoje, abriu bem, mas já na primeira hora de pregão reverteu aqui para baixo e acionou nossa saída. Essa operação da Lojas Renner gerou aqui uma perda de 1,22% na operação e isso representou uma redução de 0,18% do capital total nessa operação. Como eu disse, uma operação com um stop mais curto, considerando quando a operação dá certo, tá? O retorno em cima do capital total. Então, ativo que ainda vou ficar de olho na próxima semana. Respeitou aqui a média móvel de 3 períodos, gerando alguma sinalização aqui para cima de fundo ascendente, daria para avaliar uma possível compra de fundo ascendente na Lojas Renner, ou sendo mais agressiva aqui no pivôzão de alta na superação de todos, principalmente desse topo aqui já seria até válido, né? Apesar de estar muito em cima do topo anterior, mas seria uma das alternativas em cima de LRN3. Rente 3, recomendação de compra no pregão de hoje na superação da máxima desse candle, tinham com as resistências pela frente. Antecipei essa entrada na expectativa de rompimento desses topos anteriores. Rompeu. Oscilou acima, superou 36,71, superou 36,78, superou 36,95, máxima do dia, R$ 37, mas terminou fechando no 0 a 0. Passando os detalhes dessa entrada, que o stop está aqui embaixo, ó, embaixo desse patamar. Ou seja, um retorno para baixo aqui da média móvel 3 períodos e abaixo dos 35,77, eu encerraria essa posição, desconfiguraria um pouco o que eu gostaria de ver no momento que eu busquei a entrada nessa ação. Então, passando os dados da entrada na Rente 3, passando os dados aqui da entrada, R$ 36,56 ponto de entrada, R$ 35,76 ponto de stop, R$ 38,16 objetivo. O risco dessa operação, que é o tamanho do stop, 2,19% e alocando 15% do capital total nesta operação. Depois disso, Marfrig, recomendei compra na Marfrig no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior, até uma formação de um padrão de reversão dos candles chamado de martelo invertido. É um padrão altista. E aí gerou essa formação de fundo, fechou acima da máxima do candle anterior, possibilidade de gerar um movimento de subida. Logicamente que a torcida é para a retomada da tendência de alta de curto prazo, que ocorrerá se o papel romper os R$ 7,22 na próxima semana. Os dados dessa entrada então da Marfrig, 6,99 ponto de entrada, fechou um pouquinho acima, 6,77 ponto de stop, isso gera um stop de 3,15%, que é o tamanho do risco da operação, e um objetivo lá na faixa dos R$ 7,43, alocando 10% do capital total nesta operação. Então, essas foram as duas recomendações que eu fiz no pregão de hoje, Rente 3 e depois em Marfrig.
Seguindo CCRO3, posição que a gente tem em aberto, uma compra que a gente tem em aberto, seguimos comprados com stop reposicionado aqui nesse nível. Já pode ficar até abaixo desse patamar aqui, uma operação de G60 que a gente entrou aqui nesse patamar e ela se encontra um pouquinho acima do nosso preço de entrada. Patinando, patinando, mas vamos ver se ela consegue na próxima semana dar sequência. Ela rompeu essa região de maneira forte, fez o pullback, bateu na região de antiga resistência, funcionando como suporte, a chamada mudança de polaridade, que também você pode encontrar esse conteúdo, esse vídeo de aprendizado aqui no canal, e gerando esse movimento agora para cima, expectativa de realmente ter um movimento para cima. Poderia já trabalhar com stop até abaixo dos R$ 12,55 a partir do próximo pregão. Lembrando, qualquer alteração no stop que eu faço, eu comunico com antecedência dentro do canal do EV Invest no Telegram, onde você vai receber essa informação, passando o mouse aqui em cima, vai ter um izinho, clicando, vai aparecer o card aí para você preencher lá o formulário de cadastro no canal e testar esse serviço de forma gratuita, ou seja, receber um acompanhamento em tempo real de todas as recomendações que eu passo, bem como a carteira exponencial que vai ser divulgada aí na segunda-feira. ELET3, fechamento no pregão de hoje, 0,86% de alta, fechou na mínima do dia. Se a gente olhar para o gráfico diário aqui, ó, não conseguiu se sustentar aqui em cima desse patamar. Então, ponto negativo em termos de máxima, né? O ponto positivo é que está aqui acima dessa região, ainda está acima dessa região. Então, o que seria relevante para a nossa operação, superação aqui desse ponto para trazer uma expectativa bem mais positiva para a nossa compra na ELET3. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, o stop está reposicionado aqui nesse ponto. Ó. Era aqui, já foi reposicionado aqui nesse nível. Veio aqui para cima, fez ali pivô de alta, mas voltou para baixo, ficou basicamente indefinido no G60. Então, primeiro ponto importante, abrir subindo, gerando sinalização de fundo. Se fizer isso, stop reposicionado para baixo da mínima deste candle. E melhor ainda, se romper essa região aqui anterior de 2 topos, aumenta a probabilidade de buscar a região lá dos 34 para cima aí dos R$34. Além da ELET3, SUSB3, ativo caiu forte no pregão de hoje, queda de 7,39%, mais um pivô de baixa na SUSB3, perdeu ali toda uma região de suporte com movimento muito forte para baixo, tentou subir aqui, gerou um baita candle de alta na sexta-feira passada, passou a semana inteira brigando para ver se gerava uma movimentação para cima, já gerou uma pancada para baixo. Onde é que ela está batendo agora, né? Fechando aí em 34,09, na região de suporte do gráfico semanal. Esse aqui é o gráfico semanal, que é um Szinho aqui, tem um gráfico semanal. E aqui mostra também o ativo que a gente está falando aqui no momento. Então, temos um suporte. Como o candle foi muito grande para baixo, não vejo ainda nenhum sinal para compra no papel. Se fosse para entrar comprando contra a tendência, buscando aí estar em cima do nível de suporte, esperaria pelo menos algum candle de indefinição ou recuperação em cima desse suporte, um candle de alta ou um candlezinho de indefinição, superação da máxima desse candle no decorrer da próxima semana, possibilidade de entrada. Mas por enquanto o caminho mais provável para a SUSB3 é a perda dos R$ 33,33. O suporte imediato em 34,03. O segundo em R$ 33,33 pelo gráfico semanal. E olhando para o gráfico mensal, esse suporte de 33,33, a perda dele seria um sinal de quê? De pivô de baixa no gráfico mensal e trazendo a chance de poder ter um movimento até um pouco maior de baixa. Eu vejo da seguinte forma, uma correção em ABC desse longo movimento de subida. Só que aí, para que isso realmente se confirme, vai ter que gerar na sequência, depois de alguns meses aí para frente, gerar algum sinal de alta mais relevante aqui para dar um indício maior de que isso aqui foi uma correção em ABC e agora tende a gerar todo um movimento de subida para ir lá buscar a região dos R$50 e até mesmo para cima dessa região de R$ 54,60. Depois de SUSB3, NBR3. Dia de hoje, NBR3 fechou em forte queda de 2%, mas eu ainda olho com bons olhos para o papel. Por quê? Porque teve uma semana realmente muito positiva, alta de 7,75%, superou várias máximas anteriores, fechou acima de alguns topos aqui no gráfico semanal e bateu num ponto de resistência do gráfico semanal. E como chegou esticado para cima nessa região de resistência, que é olhando para o gráfico diário, o que eu vejo de forma positiva é avaliar esse movimento de baixa da NBR3 no decorrer da próxima semana, pois pode gerar oportunidade de compra no decorrer da próxima semana através de formação de fundo ascendente, ou seja, vem caindo com máximas descendentes e depois faz algum sinal de alta na superação da máxima do que no anterior seria o primeiro sinal de alta. Então, avaliar aí
com carinho na próxima semana, quem sabe um retorno até para a região ali próxima dos R$ 18,12. Não precisa necessariamente bater nesse nível, tá? Mas enfim, avaliar a forma como vai acontecer esse recurso, se vai continuar esse recurso, vai ficar aqui de lado, também é outra alternativa de comprar um pivô de alta se ela ficar fazendo a correção no tempo, em vez de gerar uma correção no preço. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.